Beleza, Lucas 20. Certo dia, quando Jesus estava ensinando o povo no templo e pregando as boas novas, chegaram-se a ele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos. Lhe perguntaram: com que autoridade está fazendo essas coisas? Quem te deu essa autoridade? Ele respondeu: eu também farei a mesma pergunta. Digam-me. O batismo de João era do céu ou dos homens? Eles discutiam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele perguntará: então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, porque convencidos estão de que João era um profeta. Por isso responderam: não sabemos de onde era. Disse então Jesus: tampouco direi com que autoridade estão fazendo estas coisas. Então Jesus passou a contar ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arredou-a a alguns lavradores e ausentou-se por um longo tempo. Na época da colheita, ele enviou um servo aos lavradores, para que lhe entregassem a parte do fruto da vinha. Mas os lavradores o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Ele mandou outro servo, mas esse também espancaram e o trataram de maneira humilhante, mandando-o embora de mãos vazias. Enviou ainda um terceiro, e eles o feriram e o expulsaram da vinha. Então o proprietário da vinha disse: o que eu farei? Mandarei o meu filho amado. Quem sabe o respeitarão. Mas quando os lavradores ouviram, combinaram uns com os outros, dizendo: esse é o herdeiro. Vamos matá-lo e a herança será nossa. Assim, lançaram-no fora da vinha e o mataram. O que lhes fará então o dono da vinha? Virá, matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Quando o povo viu isso, disse: que isso nunca aconteça. Jesus olhou fixamente para eles e perguntou: então qual é o significado do que está escrito? A pedra que os construtores rejeitarão tornou-se a pedra angular. Todo o que cair sobre essa pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Os mestres da lei e os chefes dos sacerdotes procurarão uma forma de prendê-lo imediatamente. Os mestres da lei e os profetas, meu Deus do céu, estou muito lerdo. Os mestres da lei e os chefes dos sacerdotes procuravam uma forma de prendê-lo imediatamente, pois perceberam que era contra eles que havia contado essa parábola. Todavia, tinha medo do povo. Bem, basicamente a pedra angular de Jesus, né? Glória a Deus. E o chefe da vinha é Deus. E ele mandou Jesus e o povo rejeitou. Glória a Deus pra gente, senão não tinha salvação pro resto do mundo. Pondo-se a vigiá-lo, eles mandaram espiões que se fingiam justos para apanhar Jesus em alguma coisa que ele dissesse, de forma que o pudessem entregar ao poder da autoridade do governador. Assim, os espiões lhe perguntavam: mestre, sabemos que falas e ensinas o que é correto, e que não mostra parcialidade, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. É certo pagar o imposto de César ou não? E ele respondeu à astúcia deles e lhes disse: mostre-me um denário. De quem a imagem é a inscrição que há nele? De César, responderam eles. Ele lhes disse: portanto, deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E não conseguiram apanhá-lo em nenhuma palavra diante do povo. Admirados com a sua resposta, ficaram em silêncio. Alguns dos saduceus que diziam que não há ressurreição aproximaram-se de Jesus com a seguinte questão: mestre, disseram eles, Moisés nos deixou escrito que, se o irmão de um homem morrer e deixar a mulher sem filhos, este deverá casar com a viúva e ter filhos para seu irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu, sem deixar filhos. O segundo e o terceiro também. Os outros casaram-se com ela e morreram. Os 7 sucessivamente, sem deixar filhos. Finalmente morreu também a mulher. Na ressurreição, de quem ela será esposa, visto que os 7 foram casados com ela? Jesus respondeu: Os filhos desta era casam-se e são dados em casamento. Mas os que forem considerados dignos de tomar parte na era de que há de por vir e na ressurreição dos mortos, não se casarão, nem serão dados em casamento. E não podem mais morrer, pois como os anjos são filhos de Deus, e visto que são filhos da ressurreição, e que os mortos ressuscitam. Já Moisés mostrou, no relato da sarça, quando ao Senhor ele chama Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Ele não é Deus dos mortos, mas Deus dos vivos, pois para ele todos vivem. Alguns dos mestres da lei disseram: respondeste bem, mestre. E ninguém mais ousava fazer-lhe perguntas. Então Jesus lhe perguntou: como dizem que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi afirma no livro de Salmos: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos como estrado.
para os teus pés. Portanto, Davi o chama Senhor. Então, como é que ele pode ser seu filho? Estando todo o povo ao ouvi-lo, Jesus disse aos seus discípulos: Cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais e gostam muito de receber saudações nas praças e de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Esses homens serão punidos com maior rigor. Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições na caixa de oferta. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre e disse: Afirmo que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram dos que lhe sobravam, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Alguns de seus discípulos estavam comentando como o templo era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus. Mas Jesus disse: Disso que vocês estão vendo, dias virão de que não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Mestre, perguntaram eles, quando acontecerão essas coisas, e qual será o sinal de que elas estão prestes a acontecer? E ele respondeu: Cuidado para não serem enganados, pois muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e o tempo está próximo, não o sigam. Quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Então lhes disse: Nação será levantada contra nação, e reino contra reino. Haverá grandes terremotos e fomes e pestes em vários lugares e acontecimentos terríveis, e grandes sinais provenientes do céu. Mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Então eles o entregarão nas sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governadores. Tudo por causa do meu nome. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho, mas convençam-se de uma vez de que não devam se preocupar-se com o que dirão para se defender. Pois eu lhes darei as palavras e sabedoria que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Curiosidade que isso aqui ele citou Provérbios, tá em Provérbios, que quando você ficar de frente para uma autoridade e tal, não responda, espere, fique em silêncio e só responda aquilo que o Espírito instruiu você. Então Jesus ele citou Provérbios, que ele é a palavra, né? Vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e eles entregarão alguns de vocês à morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome, contudo nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. É perseverando que vocês obterão a vida. Quando virem Jerusalém rodeada de exército, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem na cidade, saiam. E os que estiverem no campo, não entrem na cidade. Pois esses são os dias da vingança, em cumprimento de tudo que foi escrito. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para quem estiver amamentando. Haverá grande aflição na terra, e ira contra este povo. Cairão pela espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos deles se cumpram. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra e as nações estarão em angústia e perplexidade, com o bramido e a agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estarão sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Quando começaram a acontecer essas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque está próxima a redenção de vocês. Ele lhes contou essa parábola: observem a figueira e todas as árvores. Quando elas brotam, vocês mesmos percebem e sabem que o verão está próximo. Assim também, quando vierem essas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. Eu asseguro que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedade da vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. Jesus passava o dia ensinando no templo, e ao entardecer saía para passar a noite no monte chamado das Oliveiras. Todo o povo ia de manhã cedo ouvi-lo no templo. Glória a Deus. Aleluia. Estava se aproximando a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa. E os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de matar Jesus, mas tinham medo do povo. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12, Judas, e dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo, e tratou com eles como lhes poderia entregar Jesus. A proposta muito os alegrou, e lhes prometeram dinheiro. Ele consentiu e ficou esperando uma oportunidade para lhes entregar Jesus, quando a multidão não estivesse presente.
Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascual. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: Vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparamos? Perguntou eles. Ele respondeu: Ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar. E digam ao dono da casa: O mestre pergunta: Onde é o salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhe tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e disse-lhes: Desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: Tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando um pão, deu graças e partiu. E eu deu aos seus discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Esse cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. O Filho do Homem vai como foi determinado, mas há daquele que o trair. Eles começaram a perguntar uns aos outros qual deles iria fazer aquilo. Surgiu também uma discussão entre eles acerca do qual eles era considerado maior. Jesus lhe disse: Os reis da nação dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior é o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas estou entre vocês como quem serve. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. E eu designo a vocês um reino, assim como o Pai designou a mim, para que vocês possam comer e beber a minha mesa no meu reino, e assim sentar-se em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Simão, Satanás pediu a vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por vocês para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu: Estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus: Eu digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje 3 vezes você negará que me conhece. Então Jesus perguntou: Quando eu os enviei sem bolsa, saco de viagem ou sandálias, faltou alguma coisa? Nada, responderam eles. Ele lhes disse: Mas agora, se vocês têm bolsa, levem-na, e também o saco de viagem. E se não têm espada, vendam a sua capa e comprem uma. Está escrito: E ele foi contado com os transgressores. Eu digo que isso precisa cumprir-se em mim. Sim, o que está escrito a meu respeito está para se cumprir. Os discípulos disseram: Vê, Senhor, aqui estão 2 espadas. É o suficiente, respondeu ele. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, com os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: Orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afaste de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a sua. E está escrito errado, vontade de dizer, mas a tua. Apareceu-lhes então um anjo do céu, que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caiu no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo pelas tristezas. Encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem, para que vocês não caiam em tentação. Tem que sempre vigiar. E enquanto ele ainda falava, apareceu uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. Este se aproximou-se de Jesus para saudá-lo com um beijo. Mas Jesus lhe perguntou: Judas, com um beijo você está traindo o Filho do Homem? Ao verem o que ia acontecer, os que estavam com Jesus lhe disseram: Senhor, atacaremos com espadas? Um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, respondeu: Basta. E tocando a orelha do homem, ele o curou. Então Jesus disse aos chefes do sacerdote, aos oficiais da guarda do templo e aos líderes religiosos que tinham vindo procurá-lo: Estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês tenham vindo com espadas e varas? Todos os dias eu estive com vocês no templo e vocês não levantaram a mão contra mim. Mas esta é a hora de vocês, quando as trevas reinam. Então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro seguia à distância, mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor deles, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentando ali, à luz do fogo.
olhou fixamente para ele e lhe disse: Este homem estava com ele. Mas ele negou: Mulher, não o conheço. Pouco depois o homem ouviu e disse: Você também é um deles. O homem, não sou eu, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: Certamente esse homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: Homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: Antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Caraca, Jesus olhou para ele ainda. Eu não sabia disso. Que em Lucas ele disse: Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Os homens que estavam detendo Jesus começaram a zombar dele e a bater nele. Cobriam seus olhos e perguntavam: Profetize, quem foi que bateu em você? E lhe dirigiam muitas outras palavras de insulto. Misericórdia. Ao amanhecer, reuniu-se o sinédrio, tanto os chefes dos sacerdotes quanto os mestres da lei. E Jesus foi levado perante eles. Se você é Cristo, diga-nos, disseram eles. Jesus respondeu: Se eu vos disser, não crereis em mim. E se eu vos perguntar, não me respondereis. Mas de agora em diante, o Filho do Homem estará sentado à direita de Deus Todo-Poderoso. Perguntaram-lhe todos: Então você é o Filho de Deus? Vós estáis dizendo que eu sou, respondeu ele. E eles disseram: Por que precisamos de mais testemunhas? Acabamos de ouvir dos próprios lábios dele. 16 minutos, vou ler o 23 depois, então. Agora no caso, só que em outro vídeo que vai dar 20 minutos.